Doutor Colombano, gastroenterologista, vai falar com a gente sobre um assunto que o público tem pedido muito. Refluxo. O que é esse tal de refluxo? Bom, o refluxo, a maioria dos pacientes falam disso refletindo uma ardência retroesternal, ou seja, atrás do peito, e algumas vezes eles sentem o retorno do alimento até a boca. Então, nós vamos chamar isso de uma regurgitação. Então, quando o doente tem a passagem do conteúdo do estômago para dentro do esôfago, que é uma estrutura que é dentro do tórax, né, nós vamos chamar isso de refluxo. Esse refluxo é um termo muito amplo, porque ele tanto pode ser um refluxo fisiológico, que é um refluxo normal, que não causa sintoma, mas ele pode ser um refluxo patológico, ou seja, causando... A mucosa do esôfago não tolera muito o ácido que tem no estômago. Então, o refluído para dentro do esôfago pode causar lesões no esôfago. Então, de maneira geral, o refluxo é a passagem de conteúdo gástrico para dentro do tórax, que é no esôfago. E isso reflete uma série de problemas que nós temos que separar muito bem. Isso pode virar uma doença. Não, o refluxo em si, o fato do ácido passar do estômago para o esôfago já vai causar problema. Vai causar uma doença, que é uma doença do refluxo. Agora nós temos vários distúrbios que causam refluxo. A causa mais comum é hérnia do hiato, né? Ou seja, você tem uma perda da válvula que segura isso. Fisiologicamente, né, as pessoas normalmente têm uma válvula de contenção entre o esôfago e o estômago, que é chamada, tem um esfíncter, né, que permite a passagem do bolo alimentar da boca até o estômago, então aquilo fecha. Quando os mecanismos de defesa contra o refluxo são ultrapassados, o paciente reflui, certo? Então a gente tem que entender que só a mucosa do estômago tolera a acidez. Então quando você passa a ter esse refluxo, então tem a postura alimentar, que nós vamos falar daqui a pouco, isso é a coisa mais importante. Então precisa definir o que está acontecendo, qual é o problema que o doente tem que está causando o refluxo. E em termos alimentares, a má alimentação influencia bastante? É um dos fatores do refluxo? Grande parte dos distúrbios, vamos chamar, vivenciais, estão ligados ao erro alimentar. Então, a alimentação começa com uma boa mastigação, tá certo? Comer tranquilo, sem ter muita conversa na mesa. Tem uma série de detalhes pequenos. Então, a mastigação e o que você come. A maneira que você come e o que você come e qual é a quantidade que você comeu aquilo. Se você primeiro, tem que fazer muitas vezes, tem que fazer um diagnóstico talvez mais específico com uma endoscopia, para definir se tem uma hérnia de hiato ou não. Se o paciente tem uma hérnia, então ele tem uma doença do refluxo. Se ele tem uma válvula que não funciona e a doença está na válvula, que chama hérnia de hiato, esse paciente tem que fazer uma dieta de volume reduzido, fracionar a dieta, reduzir substâncias que favorecem o refluxo, como a laranja, o abacaxi, o chocolate. A comida muito gorda, cheia de muita gordura, fritura, retarda o esvaziamento do estômago, então favorece o refluxo. Doutor Colombano, antigamente diziam que quando a pessoa tinha refluxo, ela tomasse leite. Esse é uma grande... No início, no século passado, se usava o leite para tratar gastrite, úlcera. O problema do leite é que ele melhora inicialmente porque ele é uma substância alcalina, então ele tampona o excesso do ácido. Mas, por outro lado, tem gordura e tem cálcio. E tem proteína. Então você toma, aquilo vai aumentar a secreção ácida e vai piorar, algumas horas você vai ter piora. E é muito importante ter comentado sobre isso. Nós temos que levar em conta que metade da população brasileira não tolera lactose. Sem saber, às vezes. Sem saber. Então, nós temos que prestar atenção. Muitos passam mal, têm distensão. Aí entra aquele outro detalhe, né? Que você não tem uma hérnia de hiato, mas você tem refluxo. Então, você tem refluxo porque você tem uma digestão inadequada. Então, o doente tem que comer coisas que fazem... Nós já sabemos o que nos faz bem. Poxa, quando eu como isso aqui, eu passo mal. Então, a gente tem uma ideia muito bem. E tem pessoas que não toleram a lactose, não tomam leite, mas comem queijo, comem pizza e passam mal demais. Então, tem que determinar isso. Se você tem que comer aquilo que te faz bem, né? O volume tem que ser adequado. Você não pode sair da mesa com um alimento cheio. Então isso, e a gordura, a fritura, sabe? Isso tudo a gente tem que tomar cuidado. Rodízio de carnes, não sei o que, mas isso é um problema muito sério. Então nós temos que ter uma dieta tranquila. A noite foi feita para dormir, não para digerir comida. Então o nosso jantar tem que ser uma comida simples, é uma sopa, um lanche, uma coisa mais tranquila. E nunca comer muito. Eu não gosto muito dessa história de comida muito igual ao almoço ou jantar. Porque seguramente nós vamos ter uma lentidão digestiva e você vai ter complicações durante a noite.
Aí pesadelos e uma série de outras coisas, você não vai descansar à noite. Então, a comida noturna tem que ser uma alimentação mais tranquila, muito mais simples. Fica a dica de saúde do Dr. Colombano, hein? Valeu.